As supostas mensagens enviadas por Vorcaro a Moraes. Outro dia o Johnny falou, vamos fazer um programa de 3 horas, rei, de literatura. Eu falei, Johnny, será? Mentira, ele não falou. As supostas mensagens enviadas por Vorcaro a Moraes, vai. Daniel Vorcaro teria trocado 9 mensagens de WhatsApp com Alexandre de Moraes, ministro do STF, ao longo do dia em que foi preso, em 17 de novembro de 2025. A informação foi publicada pelo jornal O Globo, que diz ter tido acesso a imagens de 9 mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp entre 7h19 da manhã e 8h48 da noite daquele dia. Segundo o que se publicou, o banqueiro narra negociações para tentar salvar o Master e se refere a negociações com a financeira Fictor, cujo acordo seria anunciado na tarde daquele dia. Ele afirma, estou tentando antecipar os investidores e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. De acordo com o jornal, Moraes teria respondido às mensagens por meio de uma imagem que desaparece automaticamente após ser vista. Isso, porque tem esse recurso. Já vou falar sobre... Veja só, ainda que todo o conteúdo que o Globo revelou seja verdadeiro, não tem nenhum crime ali, é bom ficar claro. Ou então apontem. Isso segundo o Código Penal, sei lá. Ou o que quer que seja. Mas só que tem um probleminha aí que nós já vamos ver. E há uma questão aqui que eu quero lembrar. Vocês encontram fartamente noticiado que Vorcaro teria simulado o interesse pela compra do banco pela Fictor. Todo mundo leu isso. Seria uma simulação só para ele fugir do Brasil. E aí ele iria para os Emirados. Emirados? Para tentar negociar, mas não, era só para ele fugir do Brasil. Aqui, se, digamos que a mensagem seja para Alexandre, que ele conhecia, digamos que fosse para Alexandre e para qualquer outro, então não era uma simulação, ele teria realmente a venda. É uma questão que eu acho que não é proibido colocar, né? Tem mais mensagens, segundo o Globo, atribuídas à conversa deles dois. Nunca tem fala do Alexandre, nunca tem texto do Alexandre, que teria usado, então, esse recurso de mandar texto através de imagem de leitura única. Vai lá. À tarde, às 5h22, mais precisamente daquele 17 de novembro, Vorcaro teria confirmado o suposto acordo com a Fictor e escreve o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Um comunicado da transação foi então enviado à imprensa. O comunicado da oferta da Fictor pelo Master tinha inclusive a indicação de que o negócio teria a participação de um consórcio dos Emirados Árabes, mas a identidade não foi revelada desses investidores. Isso. Naquele tipo de investimento, a identidade não precisaria mesmo ser revelada. O que eu estou chamando a atenção aqui é que então existia mesmo a operação. Então aquilo que se noticiou que seria só uma simulação, não é verdade. Segundo isso aqui. Ou não seria verdade? Se isso é verdade. Né? E por 2 vezes, Vorcaro teria pedido atualizações a Moraes, sem que fique claro a que assunto se referiria. Alguma novidade? Conseguiu ter notícias ou bloquear? Isso está sendo lido como se fosse bloquear, sei lá, porque ele foi preso nesse dia, a operação para prendê-lo, ainda que Moraes não tivesse interferência nenhuma nisso, é bom ficar claro. Não havia coisas que Moraes não tinha interferência. Tentar impedir a liquidação do banco, não. O escritório da mulher dele trabalhava, sim, para o Master. E os documentos da liquidação têm ali as ações do escritório, né? Que contratou 3 outros, pelo menos 79 reuniões, a feitura de um manual de compliance, etc. Mas isso agora eu vou deixar para lá. Presta atenção aqui. Então ele teria perguntado para o Alexandre: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?
Insisto, para tanto, seria preciso que o Alexandre tivesse como bloquear a prisão dele. Sendo que esta prisão estava na Justiça Federal, 10ª Vara Federal. O que o Alexandre podia pegar o telefone e falar: ô juiz, não é para prender, hein? Quem manda aqui é Xandão. Não. E a outra, alguma novidade? Que também se sugere ser em relação à coisa da prisão. Olha, como diria o Alckmin, olha, eu apurei que o ministro dispõe de comprovação técnica de que essas 2 imagens não foram mandadas a ele, Alexandre. Teria sido a um senador e a um presidente de partido. Vamos ver. Como isso tudo vem da esfera de vazamentos, como as mensagens que o Alexandre teria devolvido não são de leitura única, aí eu não sei, é preciso ver que tipo de expertise técnica evidencia isso. Vou insistir num aspecto. A oposição pode fazer o que quiser. O que veio a público não tem crime nenhum, até porque o Alexandre não poderia interferir em absolutamente nada, nem na liquidação do banco, nem impedir a prisão dele. 0. Ou então me apontem o caminho. Agora, ele contar, digamos que ele contando que ele estava tentando fazer o acordo com o Fictor para salvar o banco dele, contando. Insisto, então, a operação, por aqui a operação seria real. Ela não era simulada, como se disse. Por aqui. Que ou a gente acredita em tudo, não acredita. Agora, essas mensagens que parecem ser mais comprometedoras, ainda que não se saiba exatamente do que está falando, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alguma novidade? A primeira para uma pessoa, a segunda para outra pessoa. A primeira para um senador, a segunda para um presidente de partido. E também não se sabe do que se trata. Porque também senador ou o presidente de partido não poderiam impedir a prisão do Vorcaro. O Alexandre não podia, mas também eles não poderiam. Claro. Agora, é evidente que nesse clima, como as coisas estão, quer dizer, virou... A gente tá um pouco no clima de vale tudo, de vaca louca, de sai tudo, agora tem filha de Trump, tem príncipe saudita, tem Luciano Huck, tem garota de programa, tem tudo, tá tudo, porque como isso está vazando, embora em sigilo, porque veja só, o André Mendonça diminuiu o grau de sigilo, mas manteve sigilo sobre os dados do celular do Vorcaro. E pediu para compartilhar com a CPMI do INSS. Todo mundo sabe que está tudo na praça. Todo mundo sabe que está tudo na praça. Não tem mais nada, inclusive coisas da vida pessoal, de tentativa de fazer do cara um dissoluto, que não tem nada a ver com a investigação. Imagina se alguém for quebrar o sigilo do celular do Lucas. Não, por favor, não. O que iria acontecer. Não. Né? O Morumbi ia tremer. Né? Quando ele entrou. O Lucas que cobre Corinthians, imagina quebrando o sigilo do celular do Lucas. O que a Fiel não faria. As cabeças iam rolar. Ali, em coro. Né? Lucas, Lucas.
Tem tudo. Vamos ver daqui a pouco. Agora, se essas mensagens não foram para o ministro e as coisas estão assim, é tudo muito complicado, né? Porque a oposição resolveu ir para porradaria em cima do ministro. Hã? Aliás, atenção TV, atenção estúdio, eu vou fazer um salto aqui para facilitar depois a vida do Pedro, a hora de fazer o corte, né? Vamos para 6. Autoridades que estariam na agenda de Vorcaro. Reinaldo Vai lá, atenção, TV Tarja 6. Vamos lá. Autoridades que estariam na agenda de Vorcaro. Vai. Perdão, dados do celular de Daniel Vorcaro mostram que ele tinha em sua agenda os números de 3 ministros do STF, do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e de 2 governadores. Em relação a integrantes do Supremo, estão na lista Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. No caso dos governadores, aparecem os nomes de Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e de Ibanez Rocha, do Distrito Federal. O que devemos pensar com relação a isso, Reinaldo? Nada. Será que ele é o único banqueiro que tem telefone de ministro? Por isso, nada. O problema é que aí se aproveita para criminalizar o que também não é crime. Eu tenho muito mais telefone de ministro do Supremo do que ele. Se são esses os telefones que ele tem. E eu não sou banqueiro. Os outros banqueiros não têm? Se não tem eles, pelo menos tem gente deles que tem. De governador, de todo mundo. Eu não tenho telefone no Congresso inteiro. É que agora nós vamos ver a hora da jogação de troço no ventilador, aí vale tudo. E se a mensagem não for... Até onde sei, o ministro dispõe de uma perícia técnica indicando, segundo fiquei sabendo, que essas 2 mensagens não são para ele. Então, se for assim, também está havendo um livre uso das mensagens, né? E é claro que isso pode ser muito complicado. Porque se teu telefone, de algum modo, já compromete a pessoa, como é que fica? Você não está... Ah, não, ele tem o telefone do chefão do PCC, tem o telefone do chefão do Comando Vermelho, tem o telefone do... E ainda assim, ter o telefone, necessariamente, é preciso que se vá além do ter o telefone, porque ter o telefone de alguém não é crime. Claro que, se você está investigando uma organização criminosa, se o telefone aparece ali e o cara atuou em crimes cometidos por essa organização criminosa, você vai falar, opa, eu tenho um indício sério aqui. Mas é claro que isso serviu, né? E insisto, vamos ver se vem à luz a evidência de que aquelas 2 mensagens realmente não eram para o ministro. A saber, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alguma novidade? Atenção, meninos. Eu passei para vocês, tem uma nota da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vocês estão com ela aí? Não recebemos, Rei. Eu mandei. Tá, ainda não chegou. Mandei no QI. Tá aí? Ainda não, Rei. Não. Ainda não tá aí? Não. Não. Então vai agora, quer ver? Vamos ver. Tan. 3, 2, 1, chegou. Chegou.
Isso. Qual é a nota? Vamos lá. Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa: análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização únicas enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens, os prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Isso é sério. Coincide com aquilo que eu falei aqui. Aí vai se tratar de saber se o que está aqui é verdade ou não. Se for verdade, e deve ser, aí nós estamos diante de um problema, que é criar uma realidade que não existe. Sei lá com que propósito. E se não for? Diz o ministro aqui, diz a secretaria, a pedido do ministro, não é. E seriam justamente as mensagens que sugerem que o ministro estaria interferindo no negócio da prisão do Vorcaro, embora ele não tivesse nada a fazer a respeito. Vamos ficar atentos, né?